Alô, alô, tudo bem? Queridos amigos da Terra inteira, de todo o planeta, que entendem português, e até aqueles que não entendem português, mas sentem o espírito do que está sendo dito. Essa é uma coisa muito boa. Nos últimos dias, eu recebi pelo menos uns 5 ou 6 anúncios, mensagens de pessoas que me disseram em inglês: eu não entendo nada do que você diz em português. É a minha esposa que me traduz alguma coisa. Mas quando ela não traduz, eu de certa forma entendo. Quando ela traduz, ela confirma o que eu estou sentindo. Eu não entendo o que você está dizendo, mas eu sinto o que você está dizendo. Isso é que é maravilhoso. Eu espero que você compreenda não só as nossas palavras, mas você também entenda e discirna o nosso espírito. Discirna o meu espírito. Com que espírito se está falando? Discernir com que espírito se fala é mais importante do que entender a mensagem. Porque às vezes tem gente que até fala uma mensagem certa, mas com o espírito totalmente errado. Aí você aprende o espírito da pessoa mais do que o conteúdo da mensagem. Então olha aqui para mim, meus amigos. Eu estou aqui nessa manhã só para dizer: a letra mata, mas o espírito vivifica. Peça a Deus a graça de crescer em sabedoria, em entendimento, em compreensão, em maturidade, para você ser uma pessoa capaz de discernir espíritos. Discernir espíritos foi o que eu mais pedi na minha vida. Quando eu encontrei e fui encontrado por Jesus aos 18 anos, a oração mais insistente nos 10 primeiros anos era esta: Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento e me dá discernimento de espíritos humanos, espíritos de qualquer natureza. Ajuda-me a percebê-los, a discerni-los, a identificá-los. E eu creio tanto nisto que sou capaz de crer no que eu acabei de dizer introdutoriamente, que há pessoas que não entendem o que eu estou dizendo em português, mas sentem o meu espírito. E quando a esposa traduz lá na terra distante o que eu estou dizendo, ele só diz: uau, era isso que eu estava sentindo que ele estaria dizendo. A nossa comunicação é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E hoje, a minha palavra, a sementinha que eu quero jogar no canteirinho do seu coração é essa: desenvolva o discernimento, porque o Evangelho é espírito e vida. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Ele chegou a dizer em João 8 aos judeus religiosos reunidos para o ouvirem, depois de falar, e eles não entenderem nada, Jesus falando em aramaico, eles entendiam, aramaico era a língua de todos eles, todos falavam aramaico no popular, na sociedade judaica do primeiro século. Jesus falava em aramaico, eles falavam em aramaico, eles entendiam
as letras, as palavras, mas eles não entendiam a linguagem. Por isso Jesus disse: por que vocês não compreendem a minha linguagem? Porque não é só uma questão de falar a língua do outro, é uma questão de ter um espírito conectado com o sentido do que o outro está dizendo. No caso do Evangelho, eu sei disso a vida inteira. Eu explico com clareza, repito, adjetivo, uso uma quantidade enorme de níveis explanatórios na mesma sequência do que eu estou dizendo, porque eu digo, alguém vai compreender em níveis diferentes. Mas não basta isso. Essa parte eu faço desde sempre, farei até morrer. Mas só entende quem entende o meu espírito. Foi o que Jesus disse a João e Tiago, lá em Samaria, quando João ficou zangado porque preparou pousada para Jesus estar entre os samaritanos, leia lá em Lucas 9, e os samaritanos disseram não, ele não precisa ficar não, porque viram que Jesus não queria pernoitar. Jesus queria ir embora para Jerusalém. Mas como João tinha feito o trabalho logístico, preparatório, ele ficou com raiva. E como não teve coragem de manifestar o seu desagrado, a sua raiva em relação a Jesus, ele manifestou em relação aos pobres samaritanos, fez uma transferência covarde na mesma hora. E aí perguntou a Jesus: tu queres que nós façamos descer fogo dos céus para os consumir? Aí Jesus olhou para João e disse: é ruim demais, João. Vou te dizer, vocês não sabem até hoje de que espírito vocês são. Vocês são meus ou não são meus? O espírito que vocês querem praticar é o meu ou o de quem? O de quem? Comigo não é assim. O Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas. O Filho do Homem veio para salvá-las. Vocês não sabem de que espírito são. Tem muita gente que confessa doutrinas do Evangelho até corretas, ensinos corretos, mas o espírito deles não tem nada a ver com as palavras que eles confessam. Eles carregam outro espírito. Toda hora eu vejo gente assim, que me diz coisas certas, com o espírito errado. Aí estraga tudo. Porque palavras certas com o espírito errado é como um corpo bonito com um caráter podre. Pense no que eu estou dizendo. Ei, gente boa! O Evangelho aparenta ser cheio de contradições. De um lado, ele diz que tudo está feito. Diz, esta é a revelação das coisas que foram, que são e hão de vir. Trata tudo como já estando tudo irremediavelmente definido. Ao mesmo tempo em que nos diz que tudo está irremediavelmente definido, só porque os homens são irremediavelmente irredimíveis. Porque tudo que já está irremediavelmente definido, só está definido pela irremediabilidade da atitude humana, pela inconversibilidade humana, porque, do contrário, nada estaria definido, tudo estaria aberto, tudo poderia ser mudado como tudo pode ser mudado. Mas é justamente porque, diante de todas as oportunidades de vida, nós escolhemos as piores existências, de todas as alternativas de paz, a gente escolhe a guerra. Dentre toda a possibilidade de fraternidade humana universal, a gente prefere, todavia, o nacionalismo. Ante toda a chance de nos congregarmos como humanos, nós preferimos nos dividir como tribos xenófobas.
diante de toda a chance de nos tornarmos genuinamente humanos e cheios de consideração natural e simples e inteligente e racional em relação uns aos outros, preferimos, todavia, imaginar a Terra como um ambiente todo dividido e fragmentado, onde cada um tem que dizer: meu lugar vem em primeiro, eu venho em primeiro, meu país vem em primeiro, meu interesse vem em primeiro e os outros que se danem. Por isso é que já está tudo definido, porque essa burrice não tem cura. Não tem cura. Eu sou um baby boomer. Eu creio que a minha geração, que veio da Segunda Guerra Mundial e explodiu no movimento dos beatniks e dos hippies, e que amava os Beatles e os Rolling Stones, iria dar um novo tom à vida, e não deu. Veio o Vietnã. Aí, durante muito tempo, houve um trauma em relação a isso, e a Guerra Fria corria solta. Quem quer que tivesse alma sabia que aquilo era abominável. Quando, em 89, o Muro de Berlim caiu, a minha alma se regozijou. A ditadura tinha acabado no Brasil, a democracia estava chegando. Os Estados Unidos, pela primeira vez, estavam fazendo um esforço enorme para evitar entrar em guerras e conflitos. A União Soviética se desfez. Parecia que aquela mão de ferro não voltaria e que o próprio capitalismo iria ver que ele precisaria se humanizar. Do contrário, não bastava vencer o comunismo, o capitalismo faria mal a si próprio se não se humanizasse. Havia uma quantidade enorme de consciências na Terra inteira que pareciam ser as melhores consciências despertadas no planeta durante muito tempo. O século XX foi um século rico de expressões humanas raras, singulares. Alguns males, como o do preconceito horrendo e das atitudes de eliminação e diminuição do próximo, as atitudes vinculadas ao espírito das Ku Klux Klans, das supremacias brancas ou ideológicas ou homofóbicas ou religiosas, parecia que dariam lugar a um tempo de muito mais compreensão e fraternidade. Chegou-se a viver essa grande expectação no meio da década de 80, início dos anos 90, exceto por alguns bolsões antigos e históricos de desavença, como entre judeus e árabes, palestinos e judeus. No mais, dava a impressão de que haveria mais diálogo e congraçamento. A Europa parecia ter entendido a lição de que uma Europa dividida é uma Europa com uma chance absurda de entrar em guerra ou de ser objeto cobiçoso de guerras. Parecia que eles tinham entendido que aquela união salvaria não apenas a eles, mas inibiria outros poderes do mundo em relação àquilo. Houve um período em que a maior parte das pessoas da minha geração creu que o que prevaleceria no mundo seria uma espécie de média política ponderada, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, num caminho médio, que os nacionais socialismos nunca mais se levantariam, que a humanidade tinha entendido a lição dos males xenofóbicos. Mas que nada.
que nada. Nascem novas gerações sem memória, novas gerações secas, tomadas de uma ignorância trágica, em meio à era da informação, desconhecem todas as lições do passado e assumem a presunção de reinventar a roda para acabarem num movimento quadrado no fundo de um abismo, esse sim, redondo para os redondamente enganados. O cristianismo só não morreu mesmo no terceiro mundo, onde a ignorância é muito grande, e ele se alimenta ainda das guerras pentecostais contra os bruxos. E nos países mais adiantados da Terra, o cristianismo pentecostalizado se transformou no melhor argumento contra o Evangelho, por causa das escolhas políticas mais radicais e das homofobias mais apaixonadas e taradas. O islamismo é como o islamismo é, não se pode ter esperança brotando dali. Toda esperança que dali vem carrega a marca da guerra ou da dominação religiosa. As esquerdas trocaram a bandeira da solidariedade humana, social, econômica, pela bandeira LGBTQSD, o que você quiser, de ideologia de gênero, que é o perfeito argumento para que as radicalizações de direita aconteçam na mesma intensidade, ou pior ainda. No meio disso tudo, que fica em questão é a natureza humana, a escolha humana, a decisão humana. Todo mundo querendo definir o tipo de mundo que elas mesmas veem e querem impor sobre qualquer que seja a vontade de outros diferentes. E isso tudo feito da maneira mais grotesca, ogra e primitiva possível. Os combinados são feitos via hangout, mas os instrumentos e os sentimentos espirituais são de uma primitividade da Idade da Pedra. Então, minha gente, tá tudo feito. Se continuar assim, ninguém precisa dar mais nenhuma grande explicação, porque vai acabar como já está dito que acabaria. É só deixar aí. E é só você se unir ao fluxo, como a maioria dos cristãos fizeram. Na América, os patrocinadores dessa loucura são cristãos. No Brasil, as piores loucuras que começam a se delinear aqui tem também a unção do movimento cristão evangélico. De modo que está tudo feito e vocês estão ajudando e contribuindo para o aceleramento do cumprimento daquilo que vocês mesmos dizem que vai ser trágico. Por isso é que vocês gostariam que houvesse um arrebatamento que tirasse vocês do meio dessa bosta 7 anos antes da tal tribulação. Mas a notícia que eu tenho para dar é que quem trabalha tanto para que a catástrofe aconteça já é filho dela e vai ficar. Não interessa qual seja a linha escatológica que você adote, você vai ficar. Você vai ficar. Você que ama a divisão humana, você xenófobo, você nacionalista, você com ódio dos diferentes, você taradão cristão, você fanático, você é daqui da terra. Você é desse mundo. Você é do mal, meu irmão. Não está sabendo o que é, mas é, sinto te informar. É por tua causa que o que podia não ser, será. E foi por causa dos judeus que tudo ficou do jeito que ficou nos dias dos profetas do Velho Testamento, a ponto de que se dizia:
vocês conseguiram fazer pior do que as nações que cercavam vocês. O trágico é ver que nesses 2000 anos ninguém contribuiu mais para que as profecias do Novo Testamento, do Apocalipse, se configurassem e ganhassem contornos e cenários como nós, a sociedade cristã, com as nossas idiosincrasias cristãs, com os nossos ódios e preconceitos cristãos, com a nossa superioridade cristã, nós temos sido querubins da perfeição, da desgraça anunciada. Por isso é que está tudo feito, embora Jesus o tempo todo tenha dito, tentem evitar, atrasem o mal, vençam o mal com o bem. Falei, o áudio já me boicotou e eu estou repetindo as mesmas coisas há muito tempo. Um beijo para quem quiser beijo. Tem gente que nem beijo anda querendo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Está feito, mas não seja por causa de você. Trabalhe para desfazer. Quando se diz que está tudo feito, eu repito, é exclusivamente por causa da recalcitrância do nosso coração. Só está feito porque a gente não faz nada para mudar. Ao contrário, o cristianismo resolveu adotar o apocalipsismo como projeto ideológico. Então, deixa a terra queimar.